Constelei. E agora? Essa também é uma dúvida bem recorrente, né? O que acontece depois da constelação? O que eu faço depois da constelação? Então, primeira coisa é entender que a constelação ela vai te impulsionar a fazer um movimento na sua vida, né? O que a gente faz no trabalho com a constelação é um movimento que vai reverberar internamente. É importante a gente entender que os movimentos do nosso mundo interno, eles têm um tempo diferente do movimento que a gente está acostumado a entender como movimento. Então, o que eu costumo sempre recomendar, né, para as pessoas que constelam comigo, tome seu tempo, né? Então, depois da constelação, tome seu tempo de recolhimento, né? Descanse. Muitas coisas vão se assentando no nível do inconsciente, então o sono costuma mudar, os sonhos ficam mais agitados. Você pode sentir várias alterações de humor, várias alterações, e você vai ficar fica mexida por alguns dias. E aí, essas informações, né, esse movimento anímico, ele vai se assentando internamente e você vai tendo maior clareza de quais movimentos precisam ser realizados na sua vida prática. Tudo vai depender de você? Não, nem tudo vai depender de você, porque quando você faz um movimento sistêmico, e eu gosto muito dessa imagem da constelação, porque na nossa língua brasileira, a constelação significa o desenho das estrelas no céu. E para esse desenho se manter, se uma estrelinha se movimenta, todas precisam se movimentar. Então, essa imagem é ótima para a gente pensar no que acontece numa constelação, né? Eu faço um movimento que é saudável para o meu sistema. Não é um movimento que é o melhor para mim exclusivamente, porque o trabalho sistêmico traz informação de todo o meu sistema familiar, né? Essa sabedoria imensa, né? Que está em mim, que vive em mim, que me pertence e a qual eu pertenço, e que, portanto, é muito maior do que eu, né? E que sabe o que é benéfico para mim e para as futuras gerações. Então, esse fluxo de amor, né, que passa através de um sistema familiar sempre vai querer beneficiar as futuras gerações, né? A gente precisa confiar nessa força que busca o equilíbrio. Então, quando a gente passa pelo processo da constelação, a gente convida o nosso sistema, outros saberes, né, outras consciências dentro desse sistema a se moverem também, né? Principalmente as futuras gerações, né? O nosso trabalho sempre vai influenciar muito mais em nós e nos que são menores do que nós, né? A gente usa essa expressão para se referir aos nossos irmãos mais jovens, aos nossos filhos e filhas, aos nossos netos e netas e por aí vai, a nossa descendência, né? As pessoas que vêm nessa linhagem após a gente mesma. E aí a dica é essa, né? É você se acolher com muito amor, respeitar o seu processo, respeitar os seus tempos, ter bastante tranquilidade, né? Procurar ajuda se houver necessidade, então eu sempre fico à disposição das pessoas que constelam comigo, para o caso de precisar conversar, mas para falar sobre o que aconteceu na constelação, eu sempre peço que se aguarde o máximo de tempo possível, né? Então, no trabalho de consciência e equilíbrio, a gente vai ter um intervalo de 15 dias entre a constelação e o nosso próximo encontro. E geralmente nesse próximo encontro, as pessoas voltam falando sobre as transformações que estão acontecendo na vida, né? É muito raro uma pessoa vir e querer falar ou entender o que aconteceu no dia da constelação concretamente, porque não são coisas
acessíveis para a nossa compreensão racional, escapa a nossa razão. Por isso é um trabalho tão profundo, por isso é um trabalho tão transformador. Então é importante guardar esse tempo, né? Não ficar falando, não ficar conversando sobre o que aconteceu, para não racionalizar o processo e acabar reduzindo a sua potência, né? O ideal é guardar no coração a imagem que se criou, né? A imagem que se formou na constelação, aquilo que se revelou, tudo o que você sentiu, guardar, acolher e permitir que isso vá reverberando nos próximos tempos, né? Uma constelação em que há entrega, em que há confiança, em que há envolvimento, né? Que a pessoa se entrega para o processo, ela pode reverberar até 2 anos, né? E eu, na minha experiência pessoal, percebo constelações que eu fiz e que seguem reverberando até hoje, porque dizem respeito a relações que estão vivas, né? Então, a partir do momento em que eu aprendo como lidar com aquela relação e vou transformando em mim aquilo que cria aquele vínculo, né? Aquele vínculo importante, isso continua reverberando, né? É um aprendizado que eu obtive e que vou levar comigo para a vida. Tá bem? Um grande abraço.